ao culto de ceia do Senhor, e hoje eu quero trazer uma mensagem cuja reflexão vai trazer à luz a responsabilidade da igreja nesse período em que vivemos na terra. O tema da mensagem é a missão da igreja ao longo da história. Sim, eu quero que você grave esse tema, a missão da igreja ao longo da história. O texto que nós vamos ler na palavra de Deus está em Atos capítulo 28 e o versículo 31. Sim, o livro de Atos é o livro da era inaugural da igreja, igreja no aspecto institucional. E nós vamos ler o último capítulo e o último versículo do livro de Atos, que diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento especial. Estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor e meditar nesse tema, a igreja funcionando na terra nos últimos dias. A missão da igreja ao longo da história. Paulo, ele tem essa experiência de vivenciar os últimos atos da história da igreja. E nós aprendemos aqui que o livro de Atos encerra com estas palavras: pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos encerra com estas palavras. E se você analisar, é um encerramento com caráter de continuidade. Parece que é aquele versículo que deveria estar lá no meio de um capítulo e não no seu desfecho. Não há nenhuma saudação, não há nenhum encerramento, não há nada que indique que esse texto tem um ponto final. Ele tem um caráter de continuidade. E sabe o que é interessante? Que no aspecto da finalização de uma história, entra ali os caracteres. Virou moda hoje assistirmos alguns filmes e aparecer ali os caracteres finais, né? Os créditos. E aí cria-se a expectativa do pós-crédito. Muitas vezes nós ficamos ali no cinema esperando o pós-crédito, porque ali dá o indicativo de que a história ainda não acabou, que ainda vai haver uma continuidade, que ainda vai acontecer algo surpreendente na história que nós estamos criando essa expectativa. E é isso que o texto nos mostra, que há uma continuidade, que o livro de Atos não se encerrou no capítulo 28 e o versículo 31, mas que ele tem o seu perfeito prosseguimento. Nós podemos identificar como a Igreja de Cristo como uma instituição que tem sobrevivido ao longo da história. Ao longo do tempo, o livro de Atos tem a sua continuidade. Desde o século I até o século XXI, a igreja nunca deixou de existir. A eclésia, ou seja, a comunidade da fé como organismo vivo, porque a igreja tem essa funcionalidade de sobreviver ao longo da história. E analisando os fatos desse texto, de que a igreja de Cristo tem sobrevivido ao longo da história, nós aprendemos que o livro de Atos é um verdadeiro legado para a igreja, porque todos os dias esse legado tem sido transferido. Todos os dias nós vemos aquilo que se fecha no livro de Atos sendo descortinado dia após dia, como uma revelação além tempo. É por isso que a palavra Apocalipse
vem da preposição apo, que significa para fora ou para longe, ou seja, uma exposição, e calipse significa coberto, algo que está encoberto, ou significa simplesmente um envelope. Então o Apocalipse significa um envelope que é aberto, ou seja, uma revelação. E essa revelação da historicidade da igreja, ela se manifesta ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, porque a igreja tem uma missão. A igreja, ela é representativa, porque a vida da igreja na terra identifica de que Cristo está se manifestando por meio da igreja ao longo da era, ou ao longo do tempo. Algo importante que devemos observar é que, como se dá o desfecho do livro de Atos pelo registro de Lucas? Como é que nós podemos abrir a nossa mente como uma lupa e enxergar aquilo que muitos não conseguem enxergar? É muito simples, é muito prático enxergar isso. Quando nós lemos, por exemplo, sobre o reino de Deus, o reino de Deus é algo tremendo. A primeira coisa que o texto de Atos 28:31 fala é pregando o reino de Deus. E é essa a missão da igreja, pregar, mas não simplesmente pregar religião, pregar um evangelicalismo brasileiro, tupiniquim, a moda Brasilis. Não, nós temos que pregar o verdadeiro reino de Deus, que é atemporal. E o reino de Deus também é além cultura, é transcultural. O reino de Deus se encaixa em qualquer cultura, porque o reino de Deus não é norma, o reino de Deus não é sistema, e nem tampouco doutrina. O reino de Deus é a vida de Deus em nós. Quando você estuda sobre o reino de Deus, nós vamos observar que essa palavra, o reino de Deus, ela tem 133 vezes só no Novo Testamento, mostrando que nós vivemos a era do reino de Deus, a era do reino de Deus entre os homens. E o reino de Deus deve ser pregado, porque muito mais do que algo que nós estamos aguardando, é algo que já está em nós. Nós temos que entender a amplitude do que é o reino de Deus. A vida da igreja na história é pregar, anunciar o reino de Deus. E o que nós podemos observar nesse texto? João Batista, como o precursor do Messias, é aquele que aparece no deserto da Judéia pregando o reino. E o texto sagrado fala que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Essa é a missão da igreja. E dentre os nascidos de mulher, o profeta João Batista é o maior, segundo o próprio Cristo, e é ele quem anuncia o reino de Deus, é ele quem anuncia que o reino de Deus está no tempo presente, ele é chegado, ele está no particípio, que indica que é aquilo que é inaugurado, é aquilo que é experimentado. Então o reino de Deus já é chegado em nosso meio, e nós temos que pregar o reino de Deus. Uma outra coisa que nós podemos observar é que o próprio texto sagrado fala, Jesus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora seja inteligente e pense comigo, como é que nós vamos buscar a justiça de Deus depois do reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus, no particípio, ele é chegado. Então eu tenho que buscar o reino de Deus e a conjunção, a sua justiça, ou seja, são duas coisas que estão similares, que são similares,
que são buscadas simultaneamente. Eu não posso esperar morrer para buscar a justiça. Eu não posso buscar a justiça e depois aguardar que todas as coisas sejam acrescentadas. Por isso, primeiro eu busco o reino de Deus, porque o reino de Deus vem em primeiro lugar. O reino de Deus já existe. É onde você coloca a planta dos teus pés. Isso significa a autoridade espiritual que você tem como crente na pessoa de Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós podemos observar também na palavra de Deus é que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sim, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu entendo isso, que quando nós entendemos que o reino de Deus não é uma satisfação pessoal, no sentido de comida e bebida, mas é algo muito mais interiorizado. Justiça, que devemos buscar em primeiro lugar, juntamente com o reino de Deus, e acrescentada a essa justiça, Deus traz paz e alegria, mas não uma paz que o mundo tem, não uma alegria que o mundo tem, mas no Espírito Santo. Que o Espírito Santo se manifeste na sua vida abundantemente nesse momento, trazendo gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Receba desse amor, receba dessa graça poderosa, receba desse fluir do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus também nos disse algo muito especial acerca do reino de Deus. Ele disse que haverá um tempo onde pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Aqui já é a plenitude do reino de Deus. Não é o seu aspecto gradativo, como uma experiência que temos na nossa vida prática. Ao longo desses 21 séculos, a igreja tem vivido o reino de Deus. É aquela experiência da visão de Daniel capítulo 2, onde Deus trará um reino que será tão grande, será tão poderoso, ele vai ser tão imenso, que jamais terá fim. Nós cremos nisso, e a totalidade desse reino, na sua plenitude, é quando o Senhor reunir dos 4 cantos da terra, pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para ocupar os seus devidos lugares, à mesa do reino de Deus. Por isso podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é que Paulo está ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que esse ensino é um ensino com toda a liberdade. E liberdade significa também liberalidade. Liberação é uma libertação, é uma liberdade. As coisas pertencentes ao Senhor Jesus. Atos 20:20 vai falar sobre isso. Falar e testemunhar, de casa em casa e publicamente, todas as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sobre o ensino que deve ser feito, o sábio Salomão fala: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Um dos princípios do reino de Deus é com base no ensino. A didascalia, o ensino, a doutrina. Não tem como você doutrinar, discipular, formatar o caráter de uma pessoa,
seja em que doutrina, seja em que filosofia, seja em que teologia, seja em que religião for, se não houver ensino. Então, se o homem é sábio, aqui o sábio é o sábio espiritual, é o homem intuitivo, é o homem que tem discernimento espiritual, ele é ensinado para que ele se torne mais sábio. Ele é justo, ele é ensinado para aumentar o seu saber, para aumentar a sua sapiência, para aumentar o seu conhecimento acerca das coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 2,13, nos mostra a palavra que Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e uma grande multidão aproximou-se, e ele, Jesus, começou a ensiná-los. Jesus era um mestre por excelência, didascalos, mestre, que tinha a didascalia, o ensino, como algo primário e fundamental no seu ministério público, que durou 3 anos e meio. Ele ensinava não somente os seus 12 discípulos, mas ele ensinava também as multidões. Para desvirtuar essa ideia que ensino, discipulado, vai muito mais que números, que pequenos grupos, mas discipular é discipular quem quer, quem tem interesse. Então Jesus, ele ensinava as multidões que se aproximavam dele, o ensino poderoso da palavra de Deus. Uma outra coisa que nós podemos observar na palavra de Deus, em Tito capítulo 2, versículo 2, é que Paulo dá uma orientação sobre o ensino. Ele fala a Tito: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Essa é para a turma que está em casa, é para a turma que é considerada do grupo de risco, nesse momento pandêmico em que nós estamos vivendo. Você deve ser ensinado a ser moderado. Sim, os mais velhos também, que são mentores, são ensinadores por excelência, também precisam ser admoestados, ensinados a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Seja sadio na fé, da mesma forma que você está buscando ser sadio no seu físico. Tenha uma fé saudável, uma fé genuína. Por isso que a igreja tem a sua função de ensinar a palavra de Deus. O terceiro e último ponto que nós queremos destacar nessa mensagem é que Paulo, ele faz tudo isso sem impedimento algum. Sim, sem impedimento algum. Não havia nada nem ninguém que pudesse impedir o exercício ministerial do apóstolo Paulo. Nós vemos na palavra de Deus, em Jeremias 29:11, um texto profético, que diz algo tão profundo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não há impedimento para essa operação, não há impedimento para essa operosidade ministerial, para essa operosidade em todas as áreas, em todos os aspectos. Quem foi que disse que Deus não tem propósito na nossa vida? Quem foi que disse que Deus não tem um casamento de excelência para os seus filhos? Quem foi que disse que Deus não quer te dar filhos legítimos, herdeiros como herança do Senhor, para prosseguir o legado de fé na terra? Quem foi que disse que Deus não está interessado em você ser um homem abençoado, um homem de excelência, uma mulher próspera, um homem próspero, uma pessoa alinhada em todos os seus aspectos, uma pessoa instruída, uma pessoa intelectualizada? Quem foi que disse? Os planos de Deus é para nos dar esperança e um futuro, é de nos fazer prosperar sem causar dano algum.
Então não há impedimento para você propagar o reino de Deus, porque o reino de Deus é um kit de esperança e de bênçãos para a nossa vida. Isaías 43, 13, o que fala? Deus fala a Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diga aí na sua casa: operando Deus, quem impedirá? Diga mais forte: operando Deus, quem impedirá? Está com problema financeiro? Operando Deus, quem impedirá? Está com problema de saúde? Operando Deus, quem impedirá? Está com problema conjugal? Operando Deus, quem impedirá? Está com problema na família? Operando Deus, quem impedirá? Está com problema judicial? Operando Deus, quem impedirá? Está precisando de um milagre na sua vida? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Então não coloque impedimento para você cumprir a sua obra, a sua missão e o seu legado sobre a terra. Nós podemos citar o exemplo de Jó, quando Jó, na situação mais difícil, o que o texto fala? Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí eu te pergunto: é propósito de Deus que o evangelho seja pregado? Sim ou não? É propósito de Deus que o reino de Deus seja anunciado? Sim ou não? É propósito de Deus você orar, curar os enfermos, expulsar os demônios? Sim ou não? Sim. Então os propósitos de Deus não podem ser impedidos na sua vida. Cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado, cumpra o seu legado, para a honra, glória e louvor do nome eterno de Jesus. Cumpra, realize a obra, estenda a mão, fale do reino de Deus, ensine as verdades do evangelho, sem impedimento algum. E eu encerro essa palavra lendo Lucas 22, 29 e 30, uma das mensagens mais poderosas de Jesus. Ele fala: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Sim, nesse contexto aqui, os santos de Deus vão julgar até as 12 tribos de Israel, o que dirá o mundo vil e pecador. Pense o quanto você é honrado e o quanto você tem o privilégio de fazer com que a missão da igreja se perpetue ao longo da história através da sua vida, da sua casa, da sua família e do seu ministério. Portanto, grave essa mensagem: a missão da igreja ao longo da história, ela não se encerrou no final do livro de Atos, ela deu o seu prosseguimento, e aqui estamos ao longo da história, anunciando o reino de Deus, ao longo da história, do tempo e das estações. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado por cada ouvinte da tua palavra, que em algum momento parou para ouvir essa reflexão, e aprender acerca da missão da igreja, a missão da eclésia ao longo da história. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos na tua presença e poder cear na tua
majestosa graça. Obrigado, Pai, em nome